Olá, pessoal! Nesta apresentação, vamos falar da água como veículo de cura e de energias salutares. Nossa primeira citação vem do livro Nosso Lar, que é uma colônia espiritual vinculada ao Rio de Janeiro. Este foi o primeiro livro ditado por André Luiz com a psicografia de Francisco Cândido Xavier. É um livro maravilhoso, que prende a atenção, onde André Luiz nos traz informações muito relevantes a respeito de algumas das atividades no plano espiritual. Vale a pena ler. No livro, um dos instrutores de André Luiz, chamado Lísias, nos fala que a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. E que lá, em nosso lar, ela é empregada sobretudo como alimento e remédio. Ou seja, os benfeitores de nosso lar no plano espiritual transferem a ela fluidos com estas características. Continua ele dizendo que no futuro, lembrando que o livro foi psicografado em 1943, nós aqui da Terra iremos copiar os serviços do plano espiritual, dando a devida importância à água como dádiva do Senhor. No que se refere à cura, já vem sendo utilizada na Terra, mas precisamos considerar que será utilizada de forma mais ampla. O instrutor cita que a água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais de seus moradores. Daí, uma das situações de importância da energia positiva em nossos lares. E ele continua citando que a água no mundo não somente carrega os resíduos dos corpos, mas também as expressões de nossa vida mental. O instrutor cita ainda que a água será nociva nas mãos perversas, útil nas mãos generosas, e quando em movimento, sua corrente não só espalhará bênção de vida, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios e ansiedades dos homens, lavando-lhes a casa material, os nossos lares, e purificando-lhes a atmosfera íntima. Podemos ver aqui a capacidade de absorção da água e assim os cuidados que precisamos ter com ela. A água dos rios das colônias espirituais, como o nosso lar, segue para a terra, conduzindo em seu seio todas as qualidades espirituais lá adquiridas. Talvez seja por isso que tenhamos aquela atração em tocar a água das nascentes, a água dos rios ou do oceano quando limpa. Com estas informações do plano espiritual, observamos mais uma vez a importância de cuidar das nossas nascentes, rios e mares. Emmanuel nos conta no livro Segue-me, também psicografado por Francisco Cândido Xavier, que a água é dos corpos o mais simples e receptivo da terra, ou seja, o que mais capta. Chama a água de uma base pura em que a medicação do céu pode ser impressa através de recursos substanciais de assistência ao corpo e à alma, embora em processo invisível aos olhos mortais. Continua Emmanuel dizendo que a prece intercessória, aquela que fazemos por alguém ou por nós mesmos, e o pensamento de bondade representam irradiações de nossas melhores energias, e que a criatura que ora e medita exterioriza poderes, emanações e fluidos que, por enquanto, escapam à análise da inteligência vulgar e que a linfa potável, ou seja, a água, recebe a influência de modo claro, condensando linhas de força magnética e princípios elétricos que aliviam e sustentam, ajudam e curam. Emmanuel nos orienta
Se desejas, portanto, o concurso dos amigos espirituais, na solução de suas necessidades fisiológicas ou dos problemas de saúde e equilíbrio, coloca o teu recipiente de água cristalina à frente de tuas orações. Espera e confia. O orvalho do plano divino magnetizará o líquido com raios de amor, em forma de bênção, e estarás então consagrando o sublime ensinamento do copo de água pura, abençoado nos céus. Nosso mentor das terças-feiras, que é o dia em que a Casa Espírita Amor e Paz tem as sessões de assistência espiritual para as enfermidades do corpo, recomenda pegar todas as manhãs, antes do café da manhã, meio copinho d'água. O diminutivo é como ele cita. Fazer uma oração com muita fé, pedindo ajuda para tudo o que necessitamos para o nosso corpo físico e para a nossa parte emocional. E em seguida, tomar a aguinha, que é o termo que ele utiliza. Gostaríamos de citar também nesta apresentação sobre a água fluidificada. Extraímos do livro Nos Domínios da Mediunidade, psicografado por Francisco Cândido Xavier, um emocionante texto onde André Luiz nos conta a respeito das atividades dos irmãos espirituais com a água durante uma sessão de trabalho em uma casa espírita na Terra. Diz André: pequeno cântaro de vidro, uma jarra, com água pura, foi trazida à mesa. E o assistente espiritual Aulus, que é o instrutor de André neste livro, explicou que a água potável seria fluidificada e que o líquido simples receberia recursos magnéticos de imenso valor para o equilíbrio psicofísico das pessoas presentes. Nos conta André Luiz que logo em seguida o dirigente espiritual daquela sessão, que se chama Clementino, se abeirou do vaso e de pensamento em prece aos poucos se apresentou coroado de luz. Daí a instantes da sua mão direita espalmada sobre o jarro, partículas radiosas eram projetadas sobre o líquido cristalino que as absorvia de maneira total. Aulus, o instrutor de André, cita que por intermédio da água fluidificada, precioso esforço de medicação pode ser levado a efeito. Daí ser também chamada de água medicamentosa. Diz ele que há lesões e deficiências do veículo espiritual a se estamparem no corpo físico que somente a intervenção magnética consegue aliviar, até que os interessados se disponham à própria cura. Pudemos ver aqui como é o processo de fluidificação da água nas sessões das casas espíritas. André Luiz nos orienta que precisamos agradecer ao Pai e aos seus divinos colaboradores pela dádiva da água e pelos fluidos nela depositados. Agradeço a você pela atenção e a Deus pela oportunidade. Fiquem em paz.